Olá, meninas do cafezinho da tarde, bem-vindas aqui a mais um dos nossos podcasts. Hoje nós vamos estar falando no livro A Missão da Maternidade, no tópico Um Coração de Mãe para Seu Lar, e o assunto do dia é a mãe ministradora. O livro que a gente está fazendo esses podcasts em cima dele, ele não é traduzido para o português. Ele é da autora Sally Clarkson e ela tem sido uma bênção na minha vida, uma verdadeira mulher de Tito II, no quesito a me ensinar a amar o meu lar, a amar a minha família. E eu convido a você a estar recebendo alguns dos conselhos desse livro para que nós possamos estar crescendo, nos caminhos do Senhor como mães ministradoras. Ela resume esse capítulo, o capítulo 11 do livro, bem no sentido do serviço. Ela fala que serviço àqueles que precisam é parte do treinamento e instrução aos nossos filhos, para cultivar um coração amável e obediente. Nós e nossos filhos somos feitos desde o início para glorificar a Deus em fazer as boas obras. Somos responsáveis não apenas por treinar os nossos filhos, mas por não os levarmos a tropeçar na fé. Eu lembro que no livro de Charlotte ela fala sobre isso também, e no livro Criando Seus Filhos para Cristo, de Andrew Murray, ele toca bastante nesse ponto, que a gente não deve estar impedindo as crianças de chegarem a Cristo através das nossas ações. Então, se a gente não dá o testemunho correto, se a gente não dá esse testemunho de aproximação intencional com Cristo, de santidade em comprometimento, as crianças, nós vamos ter, na verdade, pedras de tropeço para elas. A gente vai estar impedindo que elas cheguem a Cristo, porque elas não vão ver em nós um exemplo a ser seguido. Precisamos também aprender o equilíbrio entre servir os outros e não destruir a nossa rotina familiar. Gente, isso é muito importante. Eu lembro quando eu e meu esposo a gente namorava, a gente conversava muito sobre isso, que sim, era importante ter os nossos filhos na igreja, era importante a gente estar participando das atividades da igreja local, mas que a gente não permitisse que essas atividades viessem a está impedindo o nosso relacionamento familiar no lar. Então, muitas vezes a família ela se sobrecarrega tanto, gente, de atividades extracurriculares, futebol, piano, seja lá o que for que os pais queiram, E não que essas atividades não são más em si. Só que quando essa quantidade de compromissos é acumulado na família, muitas vezes a família deixa até de ter tempo para a família. Então, assim, é necessário ter esse zelo intencionalmente de pelo menos um dia na semana ser o dia da família. Fazer alguma coisa em família, estar juntos, não cada um no seu computador, no seu tablet, no seu celular, mas fazendo alguma coisa em união, uma caminhada, andar de bicicleta, ficar na presença de um do outro assistindo um filme, alguma coisa que seja comunitário. E no nosso caso aqui em casa, a gente tem tentado criar o hábito do culto familiar. Então, uma ou duas vezes na semana a gente tem a leitura bíblica em família, a discussão e o hino que a gente louva e a oração. A gente também está memorizando agora, a gente sempre memoriza uma referência bíblica a cada período de 12 semanas. E esse período de férias a gente vai memorizar o credo, O credo, ele é o credo apostólico. Se você quiser pesquisar mais sobre ele, você pode encontrar na Wikipedia. Mas ele, quando houve a reforma protestante, ele foi confirmado, Ele foi modificado algumas palavras, mas ele foi confirmado como teologicamente correto. E ele é uma confissão de fé. Então, a gente está estudando sobre a teologia do credo aqui em casa, juntamente com a nossa igreja local, e fazendo isso intencionalmente para que os meninos memorizem nessas férias. Então, assim, é muito importante nós termos essa visão intencional, esses planos intencional, porque muitas vezes a gente se perde na vida. Leva um menino para fazer uma coisa, leva para fazer outra coisa.
é muito importante que a gente intencionalmente tenha a rotina da família. Essa rotina ela seja zelada, protegida. Nossos filhos também precisam nos ver alcançando os outros e estendendo a mão em amor. Eles precisam, gente, ser parte do nosso trabalho junto aos outros. Então, eles precisam ser parte do servir através da hospitalidade do nosso lar. Servir através das nossas boas obras. Servir através do evangelismo às almas. Servir através de doações do nosso dinheiro, tempo e esforços. Eu posso falar aqui mais profundamente de cada um desses pontos. Hospitalidade seria o momento de você abrir sua casa para pessoas. Então, esse ponto é um ponto muito delicado. Muitas pessoas introspectivas não gostam, né, de estar tendo pessoas na sua casa e tudo, eu até entendo. Mas lembrando que na época da Bíblia, as pessoas não tinham hotéis, não tinham realmente onde ficar. Então, a hospitalidade, ela é muito encorajada nas Escrituras como forma de estar encorajando os irmãos. Nosso lar, aqui, a gente tem a cultura o que a gente chama de comunhão nos lares. Então, não é um pequeno grupo estruturado para fazer um estudo bíblico específico, mas é um pequeno grupo intencional em comunhão. Então, eu tenho 2 famílias que a gente designou, que são as famílias que a gente tem essa comunhão intencional. São pessoas que eu toda semana mando mensagem para ver como é que estão, tentamos ver intencionalmente como família durante a semana, pelo menos uma vez cada família, fazer alguma atividade intencional com eles. Se eles estão doentes, tentar servir de alguma forma, trazer um alimento, fazer alguma boa ação nesse sentido, que já vem a questão das boas obras depois. Karina, eu preciso só fazer para essas pessoas? Não. Você pode fazer realmente para quem precisa, lógico. Só que assim, no meu caso, eu decidi ter essas 2 famílias porque para mim é muito mais... São famílias que não têm outras pessoas aqui ao redor. Uma família do Brasil, outra família daqui, só que não tem família perto. E para mim, eu posso servi-los porque eles precisam de ajuda. E não tem outras pessoas que fazem isso por eles. Então, assim, eu tenho colocado, Deus tem colocado no meu coração e eu tenho me posicionado para poder fazer isso e ajudar essas pessoas. Significa que se outras pessoas vierem buscar minha ajuda, eu vou dizer, não, já estou ajudando tal pessoa? Não é isso. Você vai ter que equilibrar e balancear, mas essas são as pessoas que eu vou estar atenta às necessidades de ajuda, entendeu? Servir através do evangelismo às almas. Nós devemos estar atentas que a nossa vida faça isso, não apenas a nossa boca. Ser igreja, gente, é muito mais importante para o testemunho cristão do que ir à igreja. Eu acredito que ir à igreja, ir ao templo, né? Tô falando ao templo físico, é sim importante. É algo muito importante ser parte de um corpo, estar crescendo na fé, dar o dízimo das suas ofertas, servir se for o seu chamado em algum local padronizado de serviço, como salinha da escola dominical, receber as pessoas na porta da igreja, limpeza da igreja, seja qual for o trabalho, cantina, salinha. Se esse for seu chamado, maravilha, mas nem todo mundo é chamado para as mesmas coisas. A gente tem que ter a consciência disso. Então, no caso da minha família, o nosso serviço é no lar. Então, do lar é que jorra o serviço para as outras pessoas. Então, no meu lar, eu recebo pessoas, no meu lar, eu encorajo famílias, no meu lar, eu cuido dos meus filhos intencionalmente, educo eles intencionalmente, dou esse testemunho para os meus vizinhos, dou esse testemunho para essas famílias que eu tenho contato, e assim eu vou trabalhando. Meu ministério é aqui. Tudo bem, eu já fui professora da salinha da escola dominical, eu já ajudei em voluntariado, só que a fase que eu estou agora é necessário o meu trabalho no lar. Então, pode ser que no futuro, quando os meus filhos já não precisarem tanto desse monitoramento meu, pessoal, eu possa fazer mais coisas com eles fora do lar, mas o fluxo vem do lar para a igreja e não
está negligenciando o lar em detrimento a passar tempo no templo. Servir através de doações do nosso dinheiro em tempo e esforços. Essa questão, gente, ela é muito peculiar porque vai depender muito de família para família. Tem família que a mãe vai ter mais tempo para servir. Tem família que já que eu não tenho tempo porque eu estou utilizando para isso e isso que o senhor já tem me chamado, eu vou doar minhas finanças, eu vou doar parte das minhas finanças, né, com os dízimos, as ofertas. Tem outra questão do esforço, é você ver se as pessoas da sua igreja estão bem, é você ver se esses irmãos na fé que você está crescendo junto precisam de alguma ajuda em oração, em físico mesmo. Às vezes tem alguma pessoa debilitada de saúde que não tem como cuidar da sua casa direito. Você tira um pouquinho do tempo ali da sua própria rotina para ir ajudar em família, aquela família. Então assim, a gente está buscando formas, eu acredito que essa seria a palavra, intencionalmente buscar formas de ajudar e formas de estar servindo. O serviço, gente, é no benefício do outro, não é no nosso benefício em si. Ele é altruísta, então é isso que os filhos precisam enxergar na gente. A gente não vai estar fazendo só para se mostrar para eles ou para ninguém, mas é importante que no treinamento dos filhos eles observem isso naturalmente no nosso lar. E principalmente para que a glória de Cristo seja destacada, né, nas nossas vidas. Todos os cristãos, nossos filhos estão incluídos, deveriam usar suas vidas, lares, famílias e profissionais, né, vida profissional, como plataforma de compartilhar Cristo com os outros e vivendo seu propósito. Esse treinamento é um presente para a vida deles para sempre. Então, esse treinamento que os nossos filhos recebem no lar, do serviço, eles vão levar para o resto da vida. Eu lembro a minha mãe sempre foi uma pessoa muito caridosa. E eu lembro as muitas pessoas que eu tenho um carinho extremo, que eu cresci vendo a minha mãe estender a mão, intencionalmente. Karina, tal pessoa e tal pessoa está precisando de tal coisa. Vamos atrás? E ela ia e ela buscava muitas vezes, ela não tinha um recurso, mas ela pedia a quem tinha para poder ajudar quem não tinha. Eu acho que isso é muito importante, gente, a gente ter essa visão de boa, de trazer o bem, sabe? De fazer o bem, de ser o bem. Porque é isso que é ser igreja, gente. É a gente estar fazendo, principalmente aos da fé e depois aos outros, para que Cristo seja glorificado pela nossa vida. Eu vou ler algumas referências aqui para vocês. Primeiro, Mateus 28, versículos 18 a 20, diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Gente, que promessa maravilhosa, né? E essas pessoas que a gente está ensinando a obedecer incluem nossos filhos, gente. Inclui nossos filhos, e a gente tem a confirmação que nós não estamos só nessa obra, que ele está conosco até o fim dos tempos. Mateus 9, versículos 36 a 38 diz o seguinte: Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas. Você vê aí o reflexo de Cristo, né? O que é que Cristo sente quando vê pessoas aflitas e desamparadas? Como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então nós devemos ter esse coração compassivo que Cristo teve com aqueles que estão desamparados. E os nossos filhos naturalmente vão ver o nosso exemplo e querer ser assim. Mateus 25, 34 a 46, ele diz o seguinte: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai,
Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede tivemos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitamos de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A próxima referência é Romanos 12, versículos 9 a 21. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediguem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aquele que os perseguem, abençoem-nos e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o que é possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer o mal, mas vençam o mal com o bem. Mais uma vez aí vemos que devemos ter um amor sincero, né? Fazendo o possível para viver em paz com todos os homens. Alguns conselhos que Sally traz no livro, ela diz assim: memorizem Romanos 12, 9 a 18 em família. Tem muitos conselhos bons aqui nessa referência, então é uma das referências que eu escolhi memorizar com a minha família agora no ano letivo que vai começar em agosto. E eu encorajo você também a passar aí umas 12 semanas memorizando essa referência toda, esse bloco com a sua família. Faça um lanchinho e distribua a 5 pessoas com o bilhete, nós te apreciamos. Podem ser biscoitinhos, você pode comprar um saquinho de sequilhos, repartir até em saquinhos menores, colocar um bilhetinho, só uma lembrancinha mesmo para que a pessoa se sinta apreciada, né, querida. Aqui em casa a gente tem a oportunidade de ter rosas, né, flores no nosso jardim, a gente corta muitas vezes essas flores e dá para as pessoas, para que elas se sintam queridas e apreciadas. Busque oportunidades de compartilhar Cristo com os vizinhos através da hospitalidade. A gente tenta, né, compartilhar um pouco de como a gente obedece a Deus através da forma como a gente vive, da gente ter o testemunho de falar sempre a verdade, obedecer os mandamentos de Deus,
manter essa paz, né? Eu acredito que essa paz, quando a gente semeia essa paz, ela cresce. As pessoas vêm para a nossa casa e elas se sentem num refúgio. Nossa casa passa a ser um refúgio para qualquer pessoa que se abriga nela. Busque formas de contribuir para uma missão de ajuda a crianças em necessidade. Essa é uma coisa que você pode procurar. Eu sei que a APEC tem vários missionários que ajudam, né, as crianças e ajudam essa questão do evangelismo infantil. Você pode estar buscando formas de ajudar. O nome eu acredito que é Aliança Pro Evangelismo de Crianças. E você pode buscar, né, pela internet e lá tem formas de ajudar. Você pode procurar missionários da sua igreja, fazer pacotes de cuidado, sabe? Com coisas que eles vão usar na obra, lápis, cadernos, ver o que é coisas que eles precisam e você poder fazer uma arrecadação de fundos para eles. Então tem muitas formas de ajudar que não são apenas dar dinheiro, né? Que você vai realmente ter o seu tempo ali buscando e fazendo. A minha irmã, ela estava me contando que eles estão num projeto na igreja dela de fazer... são mulheres com máquinas de costura e elas estão fazendo... Elas se encontram uma vez por mês, eu acho, e fazem shorts e vestidos para crianças em países pobres, né? E daí elas mandam para os missionários e os missionários usam aquilo ali para distribuir e abençoar aquelas pessoas. Esse também é uma possibilidade, né? Que a gente pode fazer... se você sabe colorir, você pode colorir versículos para dar para as pessoas colocarem na geladeira, estarem lendo. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, assim, é um ministério em si poder distribuir a palavra de Deus para as outras pessoas. Agora a nossa oração. Paizinho querido, obrigada pelo bem já feito em nossas vidas e na vida de nossa família, através da nossa igreja e irmãos na fé. Senhor, obrigada por saber que o Senhor nos capacita e fortalece para fazer tua obra no lar e na igreja. Que o nosso coração esteja aberto e intencionalmente pronto para treinar nossos filhos na ministração do Evangelho e das boas obras. Que o nosso lar seja um abrigo de paz para todos os que se aconchegam nele. Em Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por essas coisas. Amém. Amém, irmãs. Que nós possamos estar ministrando aí, sempre nos nossos lares, principalmente com o nosso testemunho. Que as nossas ações nunca falem o contrário daquilo que nós desejamos que cresça na vida dos nossos filhos. Lembrando que nossas palavras são sempre sementes, então vamos ver o que nós estamos plantando aí, intencionalmente na vida deles, tá bom? Um beijo, eu amo vocês em Cristo e eu vejo vocês no próximo cafezinho da tarde, tá bom? Um beijão, tchau, tchau.